Bom dia, pessoal, que é o Reinaldo do canal Pé na Estrada. Hoje, uma quarta-feira, feriado. Estou indo aqui para o sítio da minha irmã novamente, né? Como todos sabem, quem acompanha esse canal, é um cantinho também que a gente tem. É um refúgio que eu tenho para poder sair daqui de São Paulo quando eu não estou viajando, né? Quando eu não estou com o pé na estrada, ou com a Sandero ou com a Carmozina, né? Então eu estou aqui no sítio da minha irmã. Nesse momento eu estou parado aqui no Flora Rainha, aqui na Castelo Branco, a caminho de lá de Cesário Lange. E hoje eu vou gravar um vídeo para vocês que algumas pessoas, né, alguns inscritos e outros não, que acompanham os nossos vídeos, né, no canal, me perguntam e querem também saber o quanto que custou a montagem do Sandero, que é um dos carros que tem mais visualização no canal, né, e quanto também custou a montagem da Carmozina, que é uma Blazer Home que começou o nosso canal. Então hoje eu estou indo para o sítio para poder estar mostrando para vocês, conversando um pouquinho com vocês e mostrando aproximadamente, porque a Blazer foi montada em 2021 e a Sandero foi montada em 2023. Então hoje nós estamos em 2025, mais certo mesmo no mês de julho, né? Então deve ter alterado alguns custos, né, de alguns equipamentos. Como vocês sabem, para montagem de um mini motorhome não é tão dispendioso assim. Para quem não tem condição hoje de comprar um motorhome pronto, ou seja, uma camper ou um motorhome, ou mesmo mandar fazer, né, que é mais caro ainda, então a gente opta, né, nós optamos pelo mini motorhome, porque todos sabem que com qualquer carro pequeno você pode montar, desde um Fusca até um carro um pouco maior, uma SUV, né, como é meu caso, que tem a Blazer, que é um SUV, a própria Duster, né, que é um carro atual nosso, né, que não é mais a Sandero, mas é a Duster. Ela é um carro considerado como uma SUV, então dá para você montar nesse carro pequeno um mini motorhome. O custo não é tão alto assim, mas naturalmente há um custo para você montar, tá? Então, caso você queira montar no seu próprio carro e também usar esse carro também no seu dia a dia, dá sim, dá. Eu falo em alguns vídeos atrás que é possível sim, como nós temos no canal, tá? E eu opto às vezes para poder viajar com a Blazer, com a Carmozina, e às vezes em viagens mais longas, né, por conta até do combustível, né, que está muito caro. Então, principalmente quando a gente viaja viagens mais de 1000 km, eu opto pela Duster, porque eu tenho a possibilidade de usar tanto o álcool quanto a gasolina, e também ela gasta um pouco menos. A Carmozina por si só, ela faz na faixa, por exemplo, nessa viagem que eu estou fazendo para minha irmã aqui, é 130 km mais ou menos, né? Então eu faço em torno de 9,5 máximo.
E a Duster, se eu tivesse no álcool e se eu tivesse na gasolina na Duster, ela estaria fazendo em torno de 11, entendeu? Então, para quem tem um carro também nessa faixa de consumo, dá sim para montar, tá? Então é isso que nós estaremos abordando, né, nesse vídeo de hoje, para poder conversar um pouco com vocês e dizer o quanto nós gastamos na Sandero, tá? Que também vai servir no caso para Duster, quanto nós gastamos também na Blazer. A Blazer possivelmente eu faça um outro vídeo, tá? Porque ela, como ela foi a primeira, ela tá muito mais bem montada do que foi montado a Sandero e também a Duster. Então o vídeo, para não ficar tão longo, eu prefiro fazer então da Sandero, né, que foi um carro que é um carro muito visualizado, e também que as pessoas também se identificam com a montagem dele, que gostaria de montar no seu próprio carro. Então vamos falar um pouco da Sandero, tá? Eu vou mostrar numa planilha para vocês, vou mandar aqui no card aqui a planilha dos custos, tá? Que foi feito a Sandero, e também explanar para vocês e conversar um pouquinho a respeito. Valeu? Então, pessoal, se vocês gostam desse conteúdo, se vocês acompanham, a gente está chegando aí nos 1000 inscritos, tá? Tá faltando um pouco mais de 50 inscritos para a gente chegar nos 1000 inscritos, que não é fácil. A gente tem bastante visualização, mas não tem pessoas que se inscrevem. Gostaria então, se vocês gostam desse conteúdo, já ir se inscrevendo, dando seu like, tá? E compartilhando com quem também aprecia esse tipo de conteúdo, tá? E nos acompanhem porque a gente está sempre informando. Quando nós não estamos com o pé na estrada viajando, tá? Nós estamos sempre fazendo algum vídeo a respeito de montagem desse equipamento, desse tipo de carro, desse tipo de viagem, tá bom? Então vem com a gente e acompanha a gente para a gente conversar um pouquinho a respeito de como montar o seu mini motorhome. Bom, vamos lá, pessoal. Eu tô aqui então na Flora Rainha, tá? É aqui na Castelo Branco, no quilômetro 56, a caminho lá do sítio da minha irmã, a Iva e o Elcio, que vocês já viram aí no canal, que nós viajamos recentemente, né, lá para Canastra, e eles também estão querendo entrar nessa vibe agora de viagens também com o carro deles, né, e acampando. Então vamos lá, um pouquinho da estrada para vocês. Nós estamos no inverno, tem feito bastante frio à noite, mas nessa região aqui é um pouquinho mais, a temperatura um pouquinho mais elevada, né? Então hoje nós estamos com um dia bom de sol aqui. As minhas placas solares aqui, ó, tô com ventilador, tô com freezer ligado, e tá dando 13 watts aqui minhas baterias. Ou seja, quando eu tava com uma bateria, quando eu tava com uma placa solar só, ele tava chegando em torno de 12.1, 12.2 no máximo. Agora, com pouco sol, não tá tão quente assim, já tô com 13.1, ou seja, está totalmente carregado, já tô com excesso de armazenamento. Isso é muito bom. Mesmo com o tempo fechado, com duas placas solares e duas baterias, a gente chega a ficar com 12.6 mais ou menos, 12.4 no máximo. No
mínimo, digo. Então, em termos de bateria aqui, de energia para Carmozina, eu estou muito contente. Carmozina é um carro muito bom, viu, para viajar. É um carro alto, um carro confortável. O único problema dela é o consumo. Mas como eu cuido muito bem dela, né, e ela está sempre bem regulada, dá pra gente fazer viagens até 1000 km, dá pra ir bem. Então, quando eu tenho que fazer alguma viagem por aqui, ou até 1000 km, eu prefiro andar com ela porque é um carro que me traz bastante conforto e segurança. Fora que ela está muito bem montada, né? Muito bem estruturada. Então, hoje eu tenho um conforto nela que nem a Sandero e nem muito menos a Duster me proporciona, né? Porém, a Duster, ela me dá um conforto grande quando a Eli tá junto, porque na altura, para você dormir na Duster, ela é muito melhor do que a Sandero. Do que a Sandero não, do que a Carmozina. Isso por conta da montagem. Porque quando eu montei a Carmozina, eu fiz um projeto nela que eu dei prioridade na cozinha e deixei uma altura de 56 centímetros para a cama. E apesar dela ser uma cama bem grande e ela também ser praticamente do tamanho da Duster ou da Sandero, a altura dela ela não é tão maior do que os outros dois carros, tanto a Sandero quanto a Duster. Mas eu não tenho problema nenhum em relação a isso. Eu não tenho esse tipo de fobia, claustrofobia, né? Para eu dormir. Já a Eli ela tem. Então a Eli ela prefere dormir na barraca quando a gente sai com o carro montado. Na Duster não, ela já dormiu dentro e foi super confortável para ela. Mas na Carmozina ela já se sente um pouquinho claustrofóbica. Dorme, tá? Se precisar dormir, ela dorme, mas ela prefere mais dormir na Duster do que na Carmozina. Já eu sou um pouco mais raiz, então eu durmo em qualquer um deles. Em relação à montagem de cozinha, estrutura de banheiro e tudo, elas são iguais. A Carmozina um pouquinho mais, né? Porque ela é um pouco mais autônoma em função da energia. Porque tanto na Duster quanto na Sandero eu não tinha placa solar. Então eu só tinha autonomia de bateria quando estava em camping. Ou então quando eu parava em algum posto, eu carregava ela na energia, né? Fazia um carregamento básico para poder deixar as baterias mais carregadas e tocava. Como eu toco sempre 600 km no máximo por dia, né? Eu não viajo muito assim, à noite a gente não toca o carro. Então toda vez que eu parava eu carregava. Já a Carmozina não, a Carmozina ela fica com a placa carregando, ela é autônoma. E quando eu chego num camping, naturalmente, eu carrego. Mas se eu tiver com a Carmozina e tiver que parar num posto de gasolina para dormir, o que eu carreguei durante o dia com a placa, ela me garante a noite inteira. Aí vocês vão me perguntar, Reinaldo, por que você não
passa por uma EcoFlow, para esses carregador de lítio, né? Que o pessoal usa hoje em dia, tal, e você acaba com as baterias estacionárias. É uma ótima ideia? Sim, mas pro tipo de viagem que eu faço, pessoal, que eu não vivo no carro, né? Não é minha casa para eu viver dentro do carro. A bateria estacionária me comporta muito bem, tá? Me supre, né? As minhas necessidades, né? Então, eu viajo esporádico. Eu não sou um viajante que fico na rua o tempo todo. Então, quando eu tenho que fazer uma viagem mais longa, eu paro em camping, né? Quando eu faço uma viagem como nós fizemos para a Argentina, a gente, quando eu tô com a Eli, eu não durmo dentro do carro. Eu durmo ou em hostel, ou então, se a gente tiver uma necessidade de dormir em posto, a gente carrega a bateria num posto de gasolina, né? E quando não, a gente para em camping. Em camping a gente está usando também a energia do camping e carrega a bateria. Então, por enquanto, não há necessidade de eu estar investindo numa EcoFlow, que seja, ou qualquer outra, né? Uma Bluette, né? Para que eu possa usar dentro do meu carro. As coisas que eu uso dá muito bem para poder usar com a placa solar, ou se eu tiver com os outros carros, dá para eu carregar na energia externa mesmo. Da Blazer, da Carmozina, ela se dá para mais ou para menos de acordo com o seu pé. Eu, por exemplo, por ela ser montada definitivamente, né? Ela não é um carro que eu monto e desmonto como a Duster. Então eu uso ela como motorhome mesmo, né? Ela tá toda ela montada 100% como motorhome. Então eu, no máximo aqui, como eu tô agora, é 100 por hora, 90, 100 por hora. Eu não tenho pressa com ela, ando tranquilo. E nessa velocidade de até 100 por hora, ela me consome 9,5 ela faz na estrada, tá? É um carro para fazer 10, mas como ela tá pesada, eu chego a 9,5, que é o meu consumo com ela. E eu ando muito pouco na cidade, né? Porque na cidade é entre 7 e 7,5, mas eu ando muito pouco com ela na cidade. Quando eu tenho que entrar em alguma cidade, né? Aí 40, 50 quilômetros, né? Máximo 60. Então é nessa faixa aí que ela tá fazendo.
bastante pedágio? Tem bastante pedágio. Os pedágios não são baratos, mas em contrapartida você tem uma estrada muito boa daqui até o Paraná, como nós fizemos, né? O ano passado para ir para a Argentina, ela é muito boa. Novamente eu peço para vocês, pessoal, eu em todos os vídeos que eu fiz ou que eu faço, muito raramente eu peço para vocês para se inscrever. Então eu peço novamente para vocês, aqueles que nos acompanham, aqueles que entram no nosso canal para poder acompanhar esse tipo de conteúdo, né? Nos ajude se inscrevendo, acompanhando e compartilhando também com os seus amigos, seus familiares, tá? Porque nos ajuda muito e a gente está querendo chegar nos 1000 inscritos e depois passar disso, claro, né? O intuito desse canal não é viver com renda ou com o YouTube, não é isso. É simplesmente para que a gente tenha um incentivo, né, de que o nosso trabalho está sendo valorizado e que não está sendo em vão. E o intuito da gente é ajudar outras pessoas que, como nós começamos, né, na pandemia, procurando um outro tipo de meios de viagem, né, para que a gente não ficasse em casa, enclausurado em casa, e a gente nunca sabe, né, o que vem daqui para frente. E tem muita gente que acabou gostando desse tipo de conteúdo porque também se inspirou na gente para poder estar fazendo esse tipo de viagem, esse tipo de passamos pelos policiais ali e sempre inspira um pouquinho de atenção por eles, porque tá vendo a Blazer montada, né? Mas nunca nos pararam para poder perguntar ou questionar o que tipo de carro que é. Sim, curiosidade mesmo. Então, como eu estava falando para vocês, o intuito do canal é simplesmente motivar outras pessoas que, ou seja, na nossa faixa etária, né, ou então nosso público-alvo é na faixa de 40 anos para cima, mas também nós temos pessoas de 35 para 40 anos que nos acompanham também, tanto mulheres quanto homens, e que gostariam, né, não tem a condição de montar um motorhome, mas tem a curiosidade e até a vontade de estar com um carro montado para poder fazer os seus rolês, para poder passear ou até viajar também e não ter que pagar hotel, não ter que ficar no check-in, check-out, né? Tendo essa burocracia, né? E eu digo para vocês, desde 2021 que a gente optou por fazer esse tipo de viagem, que nós temos um outro canal no YouTube, né, que é o Desfrutando o Destino, que é um canal voltado para viagens de família, né, que nós temos para poder divulgar as nossas viagens em família. Lá eu tenho alguns conteúdos que mostra algumas viagens que nós fizemos para a Europa também, né? E a gente sempre viajou em família, desde quando meus filhos eram pequenos, a gente sempre viajou em família,
quando não viajávamos de carro, né, fazendo o Brasil, nós viajávamos de avião, e sempre com aquela burocracia, né, de estar entrando e saindo de hotel com malas e tudo. E eu vou falar para vocês sinceramente, eu adoro fazer esse tipo de viagem, né, esse tipo de rolê com carro, pegando estrada, sem pressa de chegar, sem pressa para sair, sem muita frescura, sabe, de hotel, de burocracia, de documento, de check-in, check-out, sabe, pessoal? Então, e tem muita gente que gosta dessa vibe, entendeu? Por isso é o nosso intuito, tanto de divulgar nesse canal que é o Pé na Estrada, que é o que nós começamos, né? Que também é um canal voltado para a montagem, porque eu também monto mini motorhome, já montei para outras pessoas, né? Como o Carlos, o pai da Tati Bamboo Fit, né? E outras pessoas que também me pediram também para montar, pessoas de lá do Mato Grosso, pessoas de outra parte do país, que me pediram, do Rio de Janeiro, que me pediram para que eu divulgasse o projeto e também o custo para poder montar. Eu, sem problema nenhum, eu passo. Se vocês me pedirem para mim a planilha de custo desses carros, eu passo com o maior prazer, tá? Porque o meu intuito não é ganhar em cima disso. Naturalmente que eu fiz o carro para o Carlos, eu tenho um custo de montagem também das peças. Eu montei o carro do Carlos, que é uma Sandero, e eu montei ele me pagando, ele me comprando essas peças, eu comprando as peças, né, e ele me pagando para eu poder montar, mas eu não tive custo, não cobrei as peças em cima, eu cobrei a mão de obra do carro, entendeu? Minha mão de obra, naturalmente, eu tenho que cobrar para montar, tá? Porque ainda hoje eu trabalho, eu tenho uma gráfica, tá? Eu tenho uma empresa de evento e eu trabalho, né? Então, naturalmente, se você pede para eu montar um carro, eu vou cobrar a mão de obra, que também vocês vão acompanhar na planilha que eu vou passar para vocês, o preço da mão de obra. Mas dá para vocês montarem. Se você estiver num outro estado e quiser a planilha de custo, eu te passo a planilha de custo, te passo as peças que precisa, né? Os equipamentos, na verdade, que precisa, tá? E você pode comprar no seu estado e você mesmo pode montar. O projeto eu passo também para vocês como que é, e vocês naturalmente acompanhando também o nosso canal, você vai estar acompanhando alguns vídeos e lá tem o passo a passo de como você pode montar. Não é só a Sandero, não é só a Duster, não é só a Blazer, tá? Essas montagens, ela é meio que universal, ela dá para você montar também, tirando o modelo do que nós montamos e passando, adaptando num outro carro que vocês tenham, tá? Então é isso, pessoal. O que a gente pede é só a colaboração de vocês, que não só visualizem o vídeo, mas também que nos ajude também no acesso ao nosso canal, se inscrevendo e passando isso para frente, porque tem muita gente que às vezes que quer montar, mas acompanha outros canais, né? E às vezes os outros canais não façam igual a gente. E eu não quero aí falar que eu sou o melhor ou eu sou o pior, tá? Eu passo simplesmente aquilo que a gente fez e aquilo que a gente acha que é legal, porque a gente tá usando e tá passando para vocês o que é bom e o que é ruim, os pontos positivos e os pontos negativos, tá? Porque não tem só ponto positivo nesse tipo de viagem, também tem ponto negativo. E não digo para vocês que tenham que largar também de fazerem viagem de avião, de ônibus ou outro tipo de viagem. E também não tenho que usar hotel, não quero dizer com isso que vocês tenham que parar de fazer isso não, pessoal. Porque eu faço isso ainda. Eu, quando preciso viajar de avião ou quando eu preciso ficar em hotel, eu fico, como
na nossa viagem que nós fizemos para a Argentina, nós ficamos, a maioria da viagem, nós ficamos em hotel, tá? Nós usávamos o nosso carro, a estrutura do nosso carro na estrada, mas as pernoites e os locais que nós ficamos para dormir, a maioria foi em hotel, tá bom? Então a gente faz da nossa viagem um modelo híbrido, né? E você não precisa ficar engessado num tipo só de estrutura. E é isso que a gente quer passar. O que a gente quer passar para vocês no canal é isso, que vocês não fiquem só nesse tipo de viagem, ou seja, só em hotel, só em viagem de avião. Vocês também têm essa possibilidade também de estar viajando no carro de vocês. Em 2021, pessoal, o que nos inspirou a estar fazendo esse tipo de viagem, né? Viajando desta forma, foram alguns canais na época, né? Que nos inspiraram. E é legal que eu diga para vocês, porque quem está começando agora, às vezes pode estar pensando, pô, onde que você se inspirou, Reinaldo? Por que você resolveu montar um carro e pegar a estrada e tá indo para camping? Eu, quando solteiro, eu já fazia camping, né? Só que na época, isso na década de 80, 90, né? Os campings era meio marginalizado, não é como hoje, estruturados como estão hoje. Então a gente ia para camping, ou às vezes acampava no mato, né? Acampava selvagem, que hoje é wild camp, né? E então, como eu acampava em Ilhabela, em outros lugares, hoje os campings tá meio que fazendo um serviço de hotelaria, porque são muito mais estruturados, tem regras. Então hoje você não pode passar das 10 horas fazendo barulho. Você tem camping hoje com estrutura de piscina aquecida. Tem também, se você não quer ficar no seu carro ou em barraca, você também pode ficar em chalés, né? Ou até quartos mesmo, né? Então hoje os campos estão muito bem estruturados, como vocês podem ver aí em alguns campos que a gente andou fazendo. E o que nos inspirou foi alguns viajantes, né? Que deu esse boom, né? Nos caravanistas aqui do Brasil, ou o pessoal, os viajantes, né? E principalmente os jovens, né? Os casais jovens que, né, deram esse boom, né, no nosso meio de caravanismo aqui no Brasil. E até mesmo os que estão lá fora, né? Então, entre eles que eu comecei, né, foram os Outras Áreas, o Garrett Side, o Elcio do canal Hilux Expedition, quem mais? Vibe de 2, né? E hoje eu não perco um episódio do pessoal que desde a época que eles andavam de bike, né? E hoje estão com um Opalão e com um Chevette aqui no Peru, atravessando o Peru, vindo para cá,
Brasil, né? Que é o pessoal que é o Casal Baita Rolê, né? Então, e outros viajantes, né, que a gente dá, o próprio VMA, né, que eu acompanho eles desde o começo também, desde 2019, né, que eu acompanho eles. Então, são pessoas que nos inspiraram para poder a gente estar também entrando nesse meio, né? E eu vou falar para vocês, uma vez que vocês comecem, vocês não param mais. Mesmo que vocês não sejam tão fissurados, né, nesse meio, né? Não gostem muito de viajar de carro e tal. Mas ó, vou dizer para vocês, relaxar de vez em quando, sair, sabe, sem destino, e você curtir essa vibe, é outra pegada, pessoal, é outra coisa, sabe? Você vai adorar. E quem tem criança, por exemplo, nas estruturas que tem hoje nos camping, até você fazendo aí um wide camping também, tendo, né, um carro estruturado para fazer isso daí, vocês vão ver que é show de bola, muito bom, e vocês vão adorar. Então, quem vai entrar nesse meio, seja que tenha um poder aquisitivo maior e que queira partir para um motorhome, ou mesmo que seja mais simples ainda, partir para uma barraca, mas que tenha uma estrutura boa, né? Acampando de barraca, mas com uma estrutura boa, eu sugiro que vocês não invistam logo de cara. Aluguem. Ou então, se você quer montar o seu carro também, que eu vou estar falando a respeito, e que eu estou falando agora a respeito, e que é a nossa vibe, né? Que é o que atualmente a gente faz. Mesmo vocês querendo partir para esse tipo de viagem, né? Com o carro seu montado, primeiro vá, conheça o camping, vá com o seu carro, vá com uma barraca simples, né? E vá ver como que é esse meio. Depois que vocês forem e vocês gostarem, aí sim vocês montem o seu carro, aí sim vocês comprem uma barraca melhor, se estrutura, ou então vocês partam com um trailer, ou então passem com um motorhome. Não caiam logo de cabeça, tá? Não vão logo de cabeça comprando um equipamento caro, porque para cima de mini motorhome, que é a nossa vibe, vocês querendo já partir para um equipamento mais caro, é um investimento muito alto, pessoal, tá? Eu tô falando na faixa de 100 mil para cima, tá? Partindo de trailer, mini trailer para cima, tá? Um mini motorhome não, que é o nosso caso, já é da faixa de 20 mil para baixo, tá? Uma montagem hoje, uma montagem muito top mesmo, é de 20 mil para baixo que você vai montar. Então, não partam logo montando, não vá investindo logo de cara e montando, sem vocês conhecerem esse meio, tá? Eu sugiro que vocês aluguem, ou mesmo vá conhecer, né? Faça uma viagem sem compromisso, passar uma noite só, né? Vá a um camping, conheça as estruturas do camping, para vocês depois começarem a fazer isso. Essa é a dica que a gente dá, tá? Para quem está querendo iniciar nesse meio, tá? Então esse é o bate-papo que nós queríamos estar tendo com vocês hoje, tá? Nessa viagem que eu estou fazendo aqui para
o sítio, né, da minha irmã, que é a estrutura que eu uso dela também é um camping também. Lá não é camping, mas eu uso como camping, né? Porque eu não durmo só quando necessário mesmo, eu durmo na casa, mas eu uso a estrutura minha também para poder dormir lá no sítio dela, como camping, né? Então é isso que eu gostaria de estar passando para vocês, para que vocês possam ter uma noção de como que é esse meio e como que a gente hoje fica no carro ou fica numa barraca, ou como que a gente viaja, qual que é esse meio que a gente usa para poder tá viajando, tá? Então, se vocês gostaram desse conteúdo, se vocês acham que vai servir para vocês, pode nos contactar, pode dar um palpite. Se vocês não gostam também, pode também responder a gente aí, tá falando com a gente, tá? Então, se é legal, você já deixa o joinha, se inscreva no canal, nos ajude a chegar nesses 1000 inscritos, tá bom? E tamo junto para qualquer coisa que vocês precisarem. Valeu, pessoal, muito legal então estar com vocês. Um abraço a todos.